Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Lei 10.931, de 2 de agosto de 2004. Dispõe sobre o patrimônio de afetação de corporações imobiliárias, letra de crédito imobiliário, cédula de crédito imobiliário, cédula de crédito bancário, altera o Decreto-Lei 911, de 1º de outubro de 1969, as leis 4.591, de 16 de dezembro de 64, e 4.728, de 14 de julho de 65, e 10.406, que é o Código Civil de 2002, e 12 providências. Presidente da República faz saber, Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. Capítulo 1 do Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação. Parágrafo 1º. Fica instituído o regime especial de tributação aplicável às incorporações imobiliárias em caráter opcional e irretratável, enquanto perdurarem direitos de crédito ou obrigações do incorporador junto aos adquirentes dos imóveis que compõem a incorporação. Artigo 2º. A opção pelo regime especial de tributação de que trata o artigo 1º será efetivada quando atendidos os seguintes requisitos. Inciso 1. Entrega do termo de opção ao regime especial de tributação na unidade competente da Secretaria da Receita Federal, conforme regulação estabelecida. E, inciso 2. A afetação do terreno e das accessões objeto da incorporação imobiliária, conforme o disposto nos artigos 31A a 31E da Lei 4.591, 16 de dezembro de 1964. Artigo 3º. O terreno e as accessões, objeto da incorporação imobiliária, sujeitos ao regime especial de tributação, bem como os demais bens e direitos a elas vinculados, não responderão por dívidas tributárias da incorporadora relativas ao imposto de renda das pessoas jurídicas, à contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, à contribuição para financiamento de seguridade social, COFINS, e a contribuição para os programas de integração social e formação do patrimônio do servidor público, PIS/PASEP, exceto aquelas calculadas na forma do artigo 4º sobre receitas auferidas no âmbito da respectiva incorporação. Parágrafo único. O patrimônio da incorporadora responderá pelas dívidas tributárias da incorporação afetada. Artigo 4º. Para cada incorporação submetida ao regime especial de tributação, a incorporadora ficará sujeita ao pagamento equivalente a 4% da receita mensal recebida, o qual responderá ao pagamento mensal unificado do seguinte imposto e contribuições. Inciso 1, Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, IRPJ. Inciso 2, Contribuição para os Programas de Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público, PIS/PASEP. Inciso 3, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL. Inciso 4, Contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, considera-se receita mensal a totalidade das receitas auferidas pela incorporadora na venda das unidades imobiliárias que compõem a incorporação, bem como as receitas financeiras e variações monetárias decorrentes dessa operação. Parágrafo 2º. O pagamento dos tributos e contribuições, na forma do disposto no caput deste artigo, será considerado definitivo, não gerando em qualquer hipótese, direito à restituição ou compensação com o que for apurado pela incorporadora.
Parágrafo 3º. As receitas, custos e despesas próprios da incorporação, sujeitas à tributação na forma deste artigo, não deverão ser computados na apuração das bases de cálculo dos tributos e contribuições de que trata o caput deste artigo, devidos pela incorporadora em virtude de outras atividades empresariais, inclusive incorporações não afetadas. Parágrafo 4º. Para os fins do disposto, parágrafo 3º deste artigo, os custos e despesas indiretos pagos pela incorporadora no mês serão apropriados a cada incorporação na mesma proporção representada pelos custos diretos próprios da incorporação em relação ao custo direto total da incorporadora, assim entendido como a soma de todos os custos diretos de todas as incorporações e o de todas as atividades exercidas pela incorporadora. Parágrafo 5º. A opção pelo regime especial de tributação obriga o contribuinte a fazer recolhimento dos tributos na forma do caput desse artigo a partir do mês da opção. Parágrafo 6º. Para os projetos de incorporação de imóveis residenciais de interesse social, cuja construção tenha sido iniciada ou contratada a partir de 31 de março de 2009, o percentual correspondente ao pagamento unificado dos tributos de que trata o caput deste artigo será equivalente a 1% da receita mensal recebida, desde que, até 31 de dezembro de 2018, a incorporação tenha sido registrada no cartório de imóveis competente ou tenha sido assinado o contrato de construção. Parágrafo 7º. Para efeito do disposto do parágrafo 6º, consideram-se os projetos de incorporação de imóveis de interesse social destinados à construção de unidades residenciais de valor de até R$ 100 mil no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, de que trata a Lei nº 11.977, 7 de julho de 2009. Parágrafo 8º. As condições para a utilização do benefício de que trata o parágrafo 6º são definidas em regulamento. Artigo 5º. O pagamento unificado de impostos e contribuições efetuado na forma do artigo 4º deverá ser feito até o 20º dia do mês subsequente àquele em que houver sido oferida a receita. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput, a incorporadora deverá utilizar, no documento de arrecadação de receitas federais, DARF, o número específico de inscrição da incorporação no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, CNPJ, e o Código de Arrecadação próprio. Artigo 6º. Os créditos tributários devidos pela incorporadora, na forma do disposto no artigo 4º, não poderão ser objeto de parcelamento. Artigo 7º. O incorporador fica obrigado a manter escrituração contábil segregada para cada incorporação submetida ao regime especial de tributação. Artigo 8º. Para fins de repartição da receita tributária e do disposto no parágrafo 2º do artigo 4º, o percentual de 4% de que trata o caput será considerado: inciso 1, 1,71%, 1,71 para Comum-Cofins, 0,37 para PIS/PASEP, 1,26 como imposto de renda de pessoa jurídica e 0,66 de CSLL. Parágrafo único. O percentual de 1% de que trata o parágrafo 6º do artigo 4º será considerado para os fins do caput. Inciso 1, 0,44 como Cofins, 0,09 para PIS/PASEP, 0,31 como IRPJ, 0,16 como CSLL. Artigo 4º. Perde eficácia a deliberação pela continuação da obra, a que se refere o parágrafo 1º do artigo 31F da Lei 4.591, do CD4, bem como os efeitos do regime de afetação instituídos por esta lei, caso não se verifique o pagamento das obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas vinculadas ao respectivo patrimônio de afetação, cujos fatos geradores tenham ocorrido até a data da declaração da falência ou insolvência do incorporador,
as quais deverão ser pagas pelos adquirentes em até um ano daquela deliberação ou até a data da concessão do habite-se, se esta ocorrer em prazo inferior. Artigo 10. O disposto no artigo 76 da Lei da Medida Provisória, 2158/35, de 24 de agosto de 2001, não se aplica ao patrimônio de afetação de corporações imobiliárias definidos pela Lei 4591 de 64. Artigo 11 é revogado pela Lei 11.196 de 2005. Artigo 11-A. O regime especial de tributação previsto nesta lei será aplicado até o recebimento integral do valor das vendas de todas as unidades que compõem o memorial de incorporação registrado no cartório de imóveis competente, independentemente da data de sua comercialização, e, no caso de contrato de construção, até o recebimento integral do valor do respectivo contrato.